fala que o Jurássico aconteceu 200 milhões de anos antes. Veja bem, isso parece uma discrepância, mas que você pega a Bíblia e lê em Gênesis capítulo 1, versículo 1, isso aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio. E a terra era sem forma e vazia. Então, nesse princípio, quando Deus criou a terra, e a terra era sem forma e vazia, a terra já existia. Porque a terra já era sem forma e vazia. Era um corpo celeste no qual não havia vida. E não se sabe exatamente por quanto tempo esse corpo celeste, que hoje é a terra, existiu antes da criação do homem, antes da semana da criação. Então, quando os cientistas eles examinam uma rocha e determinam por testes radioativos de que aquela rocha tem bilhões de anos, eles provavelmente não estão muito longe da verdade, porque essas rochas, esse material, esses minerais já existiam antes da semana da criação. Agora, o que nós sustentamos, o que a Bíblia afirma, é que a história da vida no planeta tem 6.000 anos. Começou com a semana da criação. Os animais foram criados na semana da criação e o homem foi criado no sexto dia. Né? Então, nós vemos aí como harmonizar os dois pensamentos. Porque a verdadeira ciência, ela não está em desarmonia com a palavra de Deus, com a Bíblia. A verdadeira ciência, ela está em harmonia. Agora, precisamos procurar entender isso na ótica correta. Né? A Bíblia fala desse princípio. Né? No princípio, a Terra já existia. Então, antes desse princípio, pode ter se passado eras, milhões e bilhões de anos. Olha, os dinossauros, nesse ponto aí que eu quero mostrar a utilidade do que esse livro está tentando ensinar. Porque os dinossauros, ao mesmo tempo em que eles são uma peça muito importante nas mãos do inimigo para provar a teoria da evolução e, consequentemente, negar a existência de Deus como o Criador e o mantenedor do universo, os dinossauros também podem ser usados como uma prova de que esse mundo não veio a existir como consequência de evolução. Porque na Bíblia nós encontramos lá a parábola do semeador, em São Mateus capítulo 13. E os servos vieram para o seu Senhor e disseram: Senhor, não semeaste somente a boa semente, por que então tu produziu o joio? Ele disse: essa semente não é a semente da minha semeadura, o maligno fez isso, o inimigo fez isso. Então, isso aí mostra que Satanás, desde o princípio, ele tem estado a semear o joio, a semente das suas invenções, para poder corromper a criação de Deus. Né? Então, esses animais foram destruídos, eles cessaram de existir e não eram mais uma ameaça ao ser humano. Mas eles ficaram preservados para que as gerações posteriores pudessem conhecer essa história e colocar exatamente Deus no seu devido lugar como o Criador e o mantenedor do universo. Quando nós falamos, por exemplo, citamos Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então nós vemos aí que para o Espírito de Deus se mover sobre a face das águas, é preciso que existisse algo sobre o qual essa água ia se apoiar. Ou seja, existia um corpo celeste sem habitantes, sem condições para a vida. Então o que Deus fez, que a Bíblia nos diz, é que na semana da criação, do primeiro até o sexto dia, Deus criou as formas de vida que nós conhecemos aqui nesse planeta. O Sol só veio a existir no quarto dia. Foi quando Deus criou o Sol e a Lua e as estrelas. Então, do primeiro ao terceiro dia, ou seja, do primeiro até o quarto dia, uma certa parte do quarto dia, não havia o Sol. A Terra, o sistema solar, como nós conhecemos hoje, não existia ainda. A Terra era um corpo celeste vagando no espaço, mantido unicamente pelo poder de Deus. A Bíblia diz isso, que Deus estendeu os céus e pelo seu poder ele sustém os mundos. Então, o que nós vemos aí é que o planeta em si, aquela rocha informe, sem vida, já existia. Agora, o que nós estamos falando aqui
é a partir do momento, aquele princípio, a partir do qual passou a existir vida no planeta, sobre a Terra. Foi quando Deus criou os animais, criou os pássaros e criou o ser humano também. E esse período, do dia da criação até hoje, segundo a cronologia bíblica, nós temos aí aproximadamente um período de 6.000 anos. Quando o nosso amigo José Bravo estava falando sobre o universo criado há 20 bilhões de anos atrás, isso também se encaixa perfeitamente com o que diz a Bíblia. Por quê? O universo provavelmente existia muito antes da Terra ser habitada, não é? Então, muito antes daquele princípio que é mencionado em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Então, quando ele direciona o Hubble Telescope para uma área do universo, e ele capta imagens que estão distantes de nós, 20 bilhões de anos, isso está em perfeita conformidade com a verdade. Isso não contradiz a verdade bíblica, não é? Porque esse livro de Plot é um livro sobre dinossauros, mas defende por esse livro. E nós sabemos que o grande anseio da humanidade é ter respostas com relação a esse enigma da origem da vida, especialmente a vida humana, como o ser humano surgiu nesse planeta. Mas, tentando responder a essa grande questão, a teoria da evolução, os evolucionistas, eles formularam essa teoria da evolução, e que tenta explicar a origem da vida. Mas nós sabemos que essa teoria, ela é apenas uma teoria, ela não consegue colocar um ponto final nesse debate. E nesse contexto que o The Plot entra, porque é um livro que mostra a realidade, que os dinossauros realmente existiram, porque nós somos fotos, são descobertos dia a dia, e a ciência tem descoberto muitas coisas a respeito desses animais, mas esse livro, ele vê essa questão dos dinossauros de um ângulo diferente. Mostra que esses animais, eles foram parte de uma conspiração. Por isso que o nome do livro é The Plot, porque The Plot em português é conspiração, ou trama. Então esses animais vieram à existência como resultado de uma conspiração, uma trama contra a humanidade, no objetivo de destruir toda a criação de Deus, incluindo o homem. Mas você falou alguma coisa do dilúvio. Exato. O dinossauro, ele foi destruído na época, no dilúvio? A ciência diz que houve um acidente, uma queda de um meteoro, que acabou provocando a destruição dele. Mas a tese apresentada nesse livro, The Plot, é de que os dinossauros foram eliminados com o advento, com a ocorrência do dilúvio, que foi um dilúvio universal. Então não houve um casalzinho de dinossauro dentro da Arca de Noé? Não. Esse Ele foi o único que ficou de fora? Esse é um ponto interessante, porque aquela autora americana que eu acabei de citar, ela tem um texto no livro Spiritual Gifts, página 75, ela diz que os animais que Deus havia criado, estes foram preservados na arca. Mas os animais que Deus não havia criado, e que haviam sido obtidos por Satanás através de amalgamento, esses foram destruídos pelo dilúvio. Então, esse pensamento aí que me confirmou mais na ideia de escrever esse livro e tentar dar uma explicação, né? O porquê da origem daqueles animais, porque eles foram destruídos e que eles não eram assim essas criaturas tão adoráveis que as crianças gostam de brincar, como Barney ou coisas assim, mas que eram perfeitas máquinas de matar, criadas para destruir o ser humano da face do planeta. É o que a gente